Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai aprender a criar uma assinatura de e-mail profissional. A gente vai utilizar a ferramenta Canva, né, que é uma plataforma de criação de elementos gráficos, né, e design também. E lá a gente vai entender como está criando essa assinatura e eu vou estar explicando mais detalhes sobre os elementos essenciais que você precisa entender que possa estar estruturando aí a sua assinatura. Bom, o que é uma assinatura de e-mail? A assinatura de e-mail é algo padrão, né, que você pode estar utilizando na sua empresa ou até como e-mail pessoal, que pode ter algumas informações importantes, tais como o seu nome, né, nome e sobrenome, o cargo que você trabalha na empresa, por exemplo. Você pode estar colocando as suas redes sociais, caso seja importante, né, nessa assinatura. Você pode colocar endereço, no caso como endereço da web, endereço físico. Então, você pode estar usando vários elementos, né? E esses elementos você pode estar utilizando para facilitar a comunicação e definir também como algo mais profissional, tá? E o ponto importante aqui é que você pode estar usando várias assinaturas no mesmo e-mail. E é isso que a gente vai entender como você pode estar usando não só uma, mas mais assinaturas. Bom, a gente vai colocar em prática lá no Canva e vamos aprender a criar essa assinatura de e-mail do zero. Como criar assinatura de e-mail no Canva? Vamos ao Canva e vamos iniciar lá. A gente vai entender largura e altura e outros elementos essenciais de uma assinatura. Aqui no Canva, você tem a opção de clicar nessa barra de busca aqui. Se você digitar assinatura de e-mail, provavelmente ele vai aparecer alguns templates que vocês podem estar utilizando para estar criando do zero também, tá? Você pode modificar as informações e alterar alguns dados. Mas antes disso, a gente vai compreender, a gente vai criar aqui do zero, né? Ó, vamos definir um tamanho padrão. Aqui você pode definir 400, né? 400 por 200. Então nós temos aqui largura e altura. A unidade de medida vai ser pixels mesmo, tá? E aí a gente vai criar aqui, ó. Nessa estrutura, você nota que ele aparece esse layout aqui, ó, ele dá algumas sugestões aqui, ó, que você pode estar utilizando. Como eu falei para vocês, a gente vai usar alguns elementos aqui essenciais, né, que você pode estar trabalhando aqui, né, nessa seguinte estrutura. Bom, então a gente já tem essa informação. Eu vou criar um cartão, na verdade uma estrutura aqui, não só um cartão, mas sim as informações necessárias da sua assinatura, tá? Principais elementos da sua assinatura. Na verdade, os elementos eu sempre falo que é importante que você defina de acordo com a sua necessidade. Em nosso exemplo, a gente vai utilizar a imagem, vamos colocar as redes sociais, os contatos pessoais, por exemplo, como telefone fixo, telefone com WhatsApp, né, que seria o número de telefone já com seu WhatsApp. Você pode estar colocando as suas redes sociais, por exemplo, como canal, como site também. Então, isso você define o que é relevante e importante para vocês, tá? E aí a gente vai definir pelo menos 6 informações, 6 elementos aí, tá? Então a gente vai trabalhar com imagem e essas estruturas aí que seria o canal direto para que as pessoas entrem em contato caso seja necessário, tudo bem? Então vamos colocar em prática lá no Canva. Bom, aqui no Canva já temos essa largura e altura, a gente definiu aqui 400 por 200, e aí a gente vai trazer os seguintes elementos aqui, ó. Já de início, você pode estar definindo algumas imagens, ó. Eu já tinha previamente estruturado essa imagem aqui, ó. Vou estar utilizando ela, tá? Mas antes, eu vou inserir aqui um retângulo aqui, só que esse retângulo ele vai ser usado aqui como quadros, né? Não um retângulo, vamos usar o círculo, tá? Visualmente eu acho que ele fica mais adequado para o nosso exemplo aqui, ó. Então vamos usar esse quadro, vou clicar aqui em cima, ó. Então vou redimensionar usando, ó, essas linhas guias aqui, ó. Posso redimensionar, deixar um pouquinho menor, ó. E aí centralizar ele, já ajustado aqui na lateral. Como eu tinha falado, vamos usar essa imagem, então eu posso, ó, movimentar e encaixar ela aqui. Caso você queira, ó, eu posso dar um duplo clique. Você pode, ó, movimentar e centralizar o rosto da pessoa, né, ó, até que ficar no tamanho bom, ó. Agora ficou adequado, ficou bem centralizado mesmo. Vamos usar alguns elementos aqui como retângulo, né, que eu tinha falado antes aqui. Ó, a gente vai usar esse retângulo. Vou deixar ele aqui embaixo que a gente vai inserir ele depois. Aqui, ó, você tem a opção de linhas e formas e ver tudo. Eu vou usar um elemento aqui, ó, que é esse aqui. E nesse elemento, eu vou colocar aqui atrás para a gente criar um design mais bonitinho, diferenciado aqui. Vou movimentar para trás, né? Então, coloquei aqui no fundo. Vou ajustar aqui para que essa informação fique centralizada, né? Ó, então, ela deu um espacinho, mas fica centralizada. Então, fica legal aqui para o nosso
design. Vou usar o padrão de cor aqui laranja. Essa informação aqui, ó, para separar os dados, né? A informação do título que vai ficar em cima e as informações de contato, a gente vai usar essa faixa, ó, que ela vai ficar atrás. Então você pode, ó, posicionar direitinho. Bom, esse aqui é meu modelo de exemplo, tá? Vocês podem variar isso, podem testar, ver o que fica mais adequado. Vamos inserir um título, então vamos colocar aqui uma fonte um pouquinho mais leve, não essa aqui, mas sim essa aqui, que eu acho que fica mais adequado, não vai ficar muito... Então vamos colocar aqui um nome fictício para esse rapaz. Ele vai ser o João da Silva. Vou centralizar aqui, vou redimensionar. Não aparece nada porque a letra aqui tá branca, né? Então você pode vir aqui, ó, e pode estar definindo aqui a cor, ó. Vou colocar o negrito um pouquinho mais grosso aqui e vou dar um Ctrl D. E aí já dupliquei aqui, ó, minha caixinha de texto. Aqui, ó, ele pode... Vou definir aqui o cargo dele, por exemplo, ele pode ser um estagiário. E aqui, ó, vou ajustar, né, o nome, vou definir essa informação aqui um pouquinho menor, ó. Eu acho que fica visualmente mais bonitinho. Isso aqui eu vou colocar maiúsculo aqui nessa opção, ó, no finalzinho, nos 3 pontinhos. No A aqui, ó, maiúsculo. Vou ajustar novamente aqui, ó, um pouquinho afastado daqui, na mesma distância também, acho que fica adequado aqui. E é isso. Então já temos essas informações. Como eu falei para vocês, a gente vai usar aqui alguns elementos. Então, de início, ó, vamos trazer aqui nosso retângulo, como eu tinha falado. Vamos usar um retângulo de cantos arredondados, ó, tem o normal de cantos arredondados. Então, já vou definir ele como laranja mesmo, ó. A gente vai usar o padrão de cor. Eu quero que os elementos eles fiquem pequenos, ó. Então tem um espaço aqui para que eu consiga digitar informação aqui, outra aqui. Então eu vou dar um Ctrl D para manter a mesma proporção, ó. Mais ou menos assim, Ctrl D. Vou reduzir isso aqui por enquanto. Vou aproximar aqui usando o zoom pré-definido, né? Então a gente tinha um 200, ó. Foi mais afastado. Então posso aproximar usando esse aqui, ó. Só para dar um foco aqui nessa área. Cliquei fora para soltar, né? E aqui, ó, eu posso selecionar todos, ó. Vou dar uma ajustada aqui, ó, geral, Ctrl D. E aqui, ó, posso ajustar essa informação, ó, na linha que tá embaixo. Então, ó, como ele ficou ajustado dessa forma, ó, posso redimensionar aqui, beleza. Ficou adequado aqui. E aqui é o nosso espaço de texto. Vou aproveitar essa fonte aqui, ó, Ctrl D. Já vou alterar ela aqui para uma cor que eu consiga enxergar, no caso aqui o próprio branco, né? Então eu coloquei aqui maiúsculo, mas é o branco mesmo. Se eu quisesse alterar para um laranja, pode ser também, não tem problema, tá? Mas a gente vai deixar um branco que eu acho que fica muito mais leve. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar essa caixa de texto já nessa posição e aí a gente vai trazendo aqui as informações como os dados importantes. Então, volta aqui em elementos e nos elementos aqui, ó, eu vou colocar aqui como telefone mesmo, né? Então, posso iniciar aqui por telefone. Ó, já aparece a opção, tinha pesquisado isso recentemente. Eu vou usar um elemento bem simples. Normalmente vou usar esses que tem o contorno aqui, ó, mais espesso, um pouquinho mais largo. Então eu acho que esse aqui fica bacana, ó. E nota que tem que ser um elemento, né, dessa forma que você consiga alterar a cor, ó. Eu vou usar todos eles com a cor branca, que eu acho que a gente consegue manter um padrão. Ó, como ele veio para trás, ó. Lembra que eu tinha dado um zoom aqui, ó. Então vou aproximar um pouquinho mais, só para facilitar a visualização. Ó, centralizei aqui direitinho. Ok, já está no local. Esse aqui vai ser o telefone. Essa informação aqui vai ser um exemplo de telefone fixo. Vou dar um espaço aqui, vou colocar uma informação fictícia aqui, é só um exemplo, tá? Ó, depois posso ajustar isso aqui um pouquinho mais. Depois eu volto aqui melhorando essa parte, Ctrl D. E vou colocar aqui embaixo. Aqui nesse caso já vai ser um WhatsApp, né? Se eu tivesse ele aqui, ó, poderia já pegar essa informação, mas eu posso digitar também, tá? Ó. De acordo com que você começa a digitar a informação, ele já vai pesquisando para você, ó, WhatsApp, por exemplo. Como eu tinha falado para vocês, ó, vou usar sempre esse aqui, ó, um pouquinho mais espesso, não tanto, ó, mas pelo menos a gente já tem um padrão, já define aqui como branco. Vou ajustar aqui direitinho, ó. O importante é que você coloque ele aqui dentro da estrutura e vai redimensionando, você vai perceber que ele aparece algumas linhas guias que ajudam você a posicionar de uma forma mais adequada, né? Ó, ele já vai ficando centralizado. O tamanho você define, tá? Qual o tamanho que você quer que fique. Então aqui, por exemplo, poderia ser um número de telefone, tá? Então eu vou colocar um 9 aqui só para diferenciar do anterior, ó. Posso tirar aqui um pouco mais o zoom para ter uma ideia de tamanho.
Vou diminuir isso aqui, por exemplo, por padrão, vou colocar aqui um 10, eu acho que fica um tamanho bom. O outro que está em cima também, para a gente ter um padrão 10 também, e aí fica assim, dessa forma, tá? Um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, ó, perfeito. E aí um Ctrl D. Bom, a gente já tem essas informações aqui como telefone, WhatsApp, o que mais que a gente pode estar adicionando aqui como contato? Então, a gente pode usar as redes sociais desse lado. Aqui eu acho que a gente pode usar o site, né? Então, o site. Vamos procurar um planeta para representar que é um site, né? Conexão com a web. Pode ser esse aqui, ou poderia ser esse aqui também, né? Se você achar que fica mais adequado aí. Nesse caso, eu acho que esse aqui, ó. Vamos usar esse aqui, eu acho que ele fica bonitinho. Da mesma forma, eu vou redimensionar. Como a gente não tem a precisão, né? Não é um elemento pequeno, então você pode dar um zoom e deslocar ele um pouquinho, ó. Redimensiona até chegar na proporção. Sempre usa esses elementos na lateral à esquerda, né? Que seriam esses pontinhos aqui, ó. E aí você consegue redimensionar proporcional, sem ele ficar achatado, tá? Então, seria a forma mais adequada aí de você estar redimensionando eles, ó. Site. E aqui a gente vai colocar um site fictício, né? www.aula, né? Vou definir o nome fictício aqui, .com, tá? Então esse aqui é um site. E para deixar claro, eu acho que essa aqui é a informação de contato mais próxima. Eu vou jogar aqui para a direita, né? Vou jogar essa informação para a direita. Esse aqui eu vou jogar para a direita também. E aqui eu vou usar o e-mail, né? Então acho que fica algo mais próximo a ele, né? Então eu vou usar aqui e-mail. O e-mail a gente procura o envelope, ó, como eu falei para vocês. A gente vai estar usando essa opção, ó, um pouquinho mais lá, um pouco mais disperso, né? Vamos colocar aqui na posição para ficar adequado. Posiciona direitinho, até chegar um tamanho que você achar que fica bom, tá? Ó. Da mesma forma, Ctrl D, e aí a gente posiciona aqui. O e-mail, a gente vai usar as informações que é o nome dele, né? Então vai ser um joão@aula, né? Que é o nome lá do domínio dele, .com. Então, ó, a informação ficou grande, isso aqui eu posso diminuir, ó. Uma observação, eu acho que se a gente colocar essa informação aqui um pouquinho mais fininha, né, ó, você pode colocar aqui, ó, não seja um negrito, ó, acho que fica muito mais adequado, tá? Então, isso fica a critério seu também, depois a gente pode padronizar essa informação. Bom, então na sequência aqui em cima a gente pode usar um Facebook, ó, o Facebook já aparece aqui. Ó, pode ser esse aqui ou esse vazado também. Eu acho que o vazado fica mais adequado, né? Porque é o padrão que a gente está utilizando. É importante que os elementos aqui gráficos, como os ícones, eles sejam próximos, né? Não vão ser iguais, mas eles vão ser pelo menos parecidos, né? O tamanho, né? A aparência dele. Então, para não ficar muito diferente, senão fica muito estranho. Instagram também. Ó, já aparece aqui também. Ó, pode ser esse. Na verdade, fica a critério você escolher o padrão que você quiser, tá? Eu estou usando o branco com essa aparência aqui só para contextualizar aqui o nosso exemplo. Então aqui a gente pode dar uma redimensionada nele, né? Dar uma ajustada um pouquinho menor. Eu acho que só o Facebook ficou muito diferente, né? O Facebook e o site, mas não tem problema, tá? É só para demonstrar aqui para vocês o que pode ser trabalhado. Ó, então ficou assim, Ctrl D, e aí a gente já tem essa estrutura aqui, ó. Ó, ele já mantém até uma posição bacana aqui para a gente trabalhar. Então aqui, por exemplo, Facebook, eu posso deixar dessa forma, né? Só aula mesmo. Isso é só um exemplo fictício, tá? Na verdade, aula ou João, né? Então poderia ser João Aula. Então esse aqui vai ser o nome dele, né? Do Facebook. Vou deletar esse cara aqui. Importante que tenha o mesmo nome, a gente só coloca o arroba aqui, né, que é o arroba dele do Instagram. Então vou redimensionar aqui, ó. Ele não entende, então por isso que aparece esse vermelho, ó. Posso até adicionar o dicionário aqui, ele já faz a correção e o site já estava ok, tá? Então, ó, temos a seguinte estrutura. Para a gente manter um padrão, eu posso selecionar todos os textos aqui, né, e definir um tamanho aqui padrão. Por exemplo, esse aqui estava como 8, né? Então, ó, todos podem ficar com tamanho 8. Nesse caso aqui eu posso digitar 8, e aí eu posso até escolher uma fonte mais bonitinha, por exemplo, ó, e aí ele fica com a fonte padrão. Vou deixar esse light aqui. Aqui a gente só precisa dar uma ajustada, ó, como ele sai um pouquinho do lugar.
Ó, sempre a linha da esquerda para a direita fica mais próximo do objeto. Aqui também, ó, já que agora a gente tem espaço. Bom, isso é critério, você ajusta da forma que você achar mais adequado aí, o tamanho também, tá? E esses elementos que a gente está utilizando aqui, que seria, por exemplo, essas informações pessoais dele aqui, você também define o que você achar que é necessário, né? O que é importante você utilizar aí no processo de você estar criando a sua assinatura. Bom, estamos aqui com a assinatura criada, e aí a gente vai para a próxima etapa, que a gente vai configurar lá no Gmail essa assinatura. Bom, a gente vai configurar a assinatura no e-mail, né? No próprio Gmail, que é o e-mail padrão. Na verdade, você pode configurar em outros e-mails, mas em nosso exemplo, a gente vai estar utilizando o Gmail, tá? Então, é importante que você entenda que aquela estrutura que a gente criou lá no Canva, a gente vai baixar agora e depois a gente vai configurar ela na estrutura dentro do Gmail. Bom, nota que aqui eu estou dentro do meu e-mail, é um e-mail fictício só para a gente estar utilizando para contextualizar essas informações, e eu já vou mostrar como vai funcionar a assinatura, tá? Então, você clica na opção de escrever e-mail, mais e-mails, né? Por exemplo, você vai definir para quem você vai mandar o assunto, o assunto aqui no caso, aqui embaixo você pode colocar o corpo do seu e-mail, e abaixo vem a sua assinatura, tá? E notem que aqui embaixo ó, ele já aparece dizendo que tem uma assinatura criada, ó. E aí é do João, ó. Clica em cima e aí nota que já aparece aqui embaixo. Ah, mas como você fez isso? É isso que a gente vai definir agora, tá? Então, eu vou fechar aqui direto no X e a gente vai lá no Canva, vamos baixar aquela imagem e a gente vai fazer o upload para cá, tá? Então, vamos lá no Canva. Bom, aqui no Canva você pode vir aqui à direita, botão baixar. Define a opção como PNG, você pode aumentar a qualidade, não vou aumentar, você pode definir um fundo transparente se você achar que é interessante para você e baixar. Nota que como eu só tenho um único objeto, ele já baixa com uma imagem separada, se você tiver várias, provavelmente ele deve aparecer compactado e vai zipar o seu arquivo, né? Então, a gente vai estruturar agora e vamos subir lá no Gmail. Bom, após a gente ter baixado lá no Canva, né? A gente baixou a nossa assinatura. Você vem aqui à direita nas configurações padrão do seu e-mail. Você tem a opção configurar e ver todas as configurações, que já aparecem um pouquinho embaixo. Provavelmente, dependendo da versão, ele pode estar um pouquinho diferente, mas é sempre importante procurar a engrenagemzinha, tá? Então, ó, temos essa estrutura aqui. Você vai procurar nessa listinha, a gente está na aba geral. Você vai procurar aqui a opção de assinaturas, né? Então você vai perceber que provavelmente a sua não vai ter nenhuma informação, ó. Então você deve procurar aqui nessa listinha, ó, assinatura, e aí aparece essas opções. O meu já aparece essa, né? Então eu posso vir aqui, ó, e deletar. Se você tiver várias assinaturas, provavelmente vai aparecer a lista aqui, ó. Você pode editar, você pode excluir. Nesse caso eu vou excluir, né? Então a gente vai aprender a criar do zero, ó. Então normalmente o seu vai aparecer dessa forma. Criar uma nova assinatura. Aqui você pode definir que é o nome que aparece lá embaixo na lista, por exemplo, a assinatura aqui do João, né? Então a gente vai definir o nome aqui, João da Silva, e aí criar. E nota que a gente só precisa fazer um upload da imagem, né? Que a gente já fez download lá, ó. Eu tenho ela aqui que eu tinha feito upload antes. Mostra vendo a opção upload, né? Selecionado o seu dispositivo, já tenho ela aqui, ó. E aí abrir. E ela, você já faz o upload, automaticamente ela já vai se redimensionar aqui, né? Você pode até modificar algumas coisas também, se quiser até fazer algumas modificações, por exemplo, né? Tem como fazer algumas alterações, ó. Como posição aqui da própria imagem, né? Como ela vai se comportar. Exemplo, ó, eu coloquei aqui centralizado. E aí você volta aqui no seu escrever, ó. E para, né? Assunto e aqui embaixo é que ela vai aparecer. Nota que ela vai aparecer essa caneta. Essa caneta só aparece quando tem a assinatura criada, ó. Então ele dá opções, a lista de todas as suas assinaturas, ó. E ela aparece dessa forma. Então, dessa forma você consegue estruturar a sua assinatura aqui no Gmail, tá? Então, é importante que você entenda, eu acredito que isso melhora muito a qualidade visual aí da sua assinatura. Esse aqui só foi um exemplo aí de como a gente pode estar fazendo, tá? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês e se inscrevam no canal. Nos ajudem a compartilhar o conhecimento. Por hoje é só e até o próximo vídeo.